Bossy, pick up. Bitch, who the fuck? 3 a.m. I'm in the hotel. Bitch, I'm missing you in that thought. Olá, gente, meu nome é Jaira, eu sou aluna do primeiro período de licenciatura em Ciências Biológicas aqui da UFAC Campus Florestas. Hoje eu e meu grupo, Eliseu, Malena, Ederson e Paulo Vitor, vamos estar falando sobre o transporte de membrana, trabalho realizado pela disciplina de Biologia Celular, ministrado pelo professor Mestre Vitor. O transporte de membrana, ele acontece através das substâncias que podem atravessar a membrana plasmática com gastos de energia, ou não, sendo esses processos conhecidos, respectivamente, como transporte ativo e passivo. O nosso transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia durante todo o processo, e o transporte ativo é aquele em que há gasto de energia durante o processo. As substâncias, elas entram e saem da célula de diferentes formas e por meio da membrana ela pode ser classificada nesses dois grupos. Bossy, pick up. Bitch, who the fuck? 3 a.m. I'm in the hotel. Bitch, I'm missing you in that thought. Olá, eu sou Eliseu, vou falar sobre o transporte passivo. O transporte passivo é o tipo de transporte de substância através da membrana plasmática que ocorre sem gasto de energia. Não há gasto de energia porque as substâncias se deslocam naturalmente do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, é a favor do gradiente de concentração. O transporte de substância ocorre até as concentrações dentro e fora das células. Bom, existem 3 tipos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Bom, vou falar agora um pouco mais sobre a difusão simples. A difusão simples consiste no transporte de gases e moléculas pequenas, lipossolúveis e hidrofóbicas, que acontece através da membrana plasmática. A difusão é um processo lento, entretanto, quando as diferenças de concentração são muito altas, o processo é acelerado. Um exemplo de difusão simples é a troca de gases durante a respiração, pois o gás oxigênio entra e o gás carbônico sai fazendo uma troca. Acontece no alvéolos pulmonares. Bossy, pick up. Bitch, who the fuck? 3 a.m. I'm in the hotel. Bitch, I'm missing you in that thought. Oi, meu nome é Malena e hoje eu vou falar sobre a difusão facilitada. A difusão facilitada é a entrada de substâncias que não se dissolvem em lipídios com a ajuda de proteínas chamadas permeáceas. As permeáceas facilitam a entrada na célula através da membrana plasmática. Ok, mas a difusão facilitada e simples tem alguma semelhança ou alguma diferença? Sim. A diferença entre elas é que na difusão facilitada há proteínas reguladoras, que não há na simples. Já a semelhança entre elas é que as duas não há o consumo de energia, porque a força impulsora é gradiente. Bossy, pick up. Bitch, who the fuck? 3 a.m. I'm in the hotel. Bitch, I'm missing you in that thought. Oi, eu sou o Paulo, vou falar um pouco sobre a osmose. Osmose é a passagem de um solvente de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada. Ela ocorre através da membrana semipermeável e tem como principal função o equilíbrio das concentrações entre as soluções. Vocês devem estar se perguntando como ocorre o processo da osmose. O processo da osmose ocorre de forma que a água, que é solvente, tende a atravessar a membrana semipermeável com o objetivo de equilibrar a concentração da solução. Essa ação é realizada até que a pressão osmótica fique estabilizada. Por isso, a água passa da região menos concentrada para a região mais concentrada de forma natural. Bossy, pick up. Bitch, who the fuck? 3 a.m. I'm in the hotel. Bitch, I'm missing you in that thought. Foi. Olá, meu nome é Ederson, hoje eu vou falar sobre transporte ativo. O transporte ativo consiste na passagem de substâncias com gasto de energia, ou seja, ATP. Aqui nós temos um exemplo de gasto de energia, que é a bomba de sódio e potássio, onde o sódio vai passar para o lado interno e o potássio vai passar para o lado externo.
transporte ativo depende de uma relação altamente específica entre proteínas da membrana e o material a ser transportado, pois esse transporte ocorre contra um gradiente de concentração, ou seja, do local de menor concentração para o local de maior concentração, utilizando uma proteína carregadora pelo gasto de energia. Bem, uma membrana plasmática, ela é bastante seletiva à necessidade de proteínas carregadoras. Aqui são exemplos de proteínas carregadoras, onde ela vai se ligar a uma molécula, no caso que ela pega uma molécula de sódio, ela vai fixar essa molécula nela, ela vai ganhar uma nova conformação e após isso ela vai fazer essa passagem. Existem outras proteínas, outras moléculas que não precisam dessa proteína carregadora. No caso, o oxigênio. Existem outras substâncias, no caso do oxigênio, que faz essa passagem livremente, sem precisar nem de essas proteínas carregadoras e nem vai ter atrito quando for atravessar